Aleluia. Aplauda Jesus. Eu quero trazer uma mensagem, amém, para os irmãos. Está em Provérbios, livro dos Provérbios, capítulo de número 16. Nós vamos ler o verso de número 3 apenas. E eu gostaria de pedir à igreja que se colocasse de pé, em reverência, a palavra de Deus será lida. Provérbios 16, versículo 3. Glória a Deus. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim, olha, na tradução atual: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Consagre ao Senhor tudo o que você vai fazer em 2026, e os seus planos serão bem-sucedidos. Feche os seus olhos por um instante apenas. Pai, nós estamos agora prestes a ouvir o Senhor falar na Tua palavra. Esta é a última pregação deste ano 2025 e podemos dizer que a primeira de muitas virão, ó Pai, pois o Senhor nos deu mensagens neste ano que está terminando, e nós encerramos aqui, Senhor, colocando tudo nas Tuas mãos, tudo na Tua presença, e eu sei que os nossos planos serão bem-sucedidos. Senhor, não existe uma maneira melhor do que terminar um ano e iniciar outro ouvindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que nos sustenta, a palavra do Senhor é que nos ajuda, a palavra do Senhor é que nos direciona, é ela que nos dá vida, nos dá ânimo em tempo de crises, em tempo de tristeza, de incertezas, de dificuldades. Esta palavra nos dirige, nos leva até as águas de descanso. Por isso, nesta noite, Pai, o bem maior que nós recebemos é a palavra do Senhor em nós. Então, meu Deus, fale com cada coração aqui presente. Fale com cada vida, meu Deus, que aqui veio para prestar um agradecimento e gratidão ao Senhor por estar terminando o ano com saúde, com vida, com paz e com alegria. Eu te agradeço em nome de Jesus. Todos digam amém. Podemos assentar. Daqui a pouco tem a ceia do Senhor. Eu quero intitular essa mensagem como Deus de novos começos. E Ele projeta para nós um futuro sobre a rocha. Amém? E nós sabemos que essa rocha é Jesus, né? Nós podemos dizer que há uma metáfora para esta mensagem, onde diz que a virada do ano é uma ponte entre a experiência, ou seja, o que está passando, o passado, e a expectativa, um futuro. Nós estamos diante de uma ponte. Esta ponte nós estamos avançando, amém? O passado vai ficando para trás, e nós temos uma expectativa de um futuro. E esse futuro, ele só pode vir através da direção do nosso Deus, amém, amados? Então hoje eu já posso dizer que nós somos abençoados, porque nós deixamos muitos outros lugares para ir, e viemos prestar um culto de gratidão a Deus na casa dele. Deus é fiel e justo, e Ele sabe que você veio aqui nessa noite, e Ele vai te recompensar, amém, amados? Ele vai me recompensar. Então, amados, há muitos no mundo aí fora que hoje estão celebrando um tempo diferente do nosso. Como é isso, pastor? Muitas pessoas que não têm Deus ainda no coração, que não tiveram o encontro que eu e você tivemos, que talvez neste momento estão gastando o seu tempo querendo enxugar as mágoas, as tristezas e as dificuldades que passaram no ano, pensando que assim vão ser enterrados todos os problemas. Não é assim que acontece. Estão vivendo um tempo de ilusão, um tempo de incerteza, querendo fazer com que aquilo que não é real se torne real nas suas vidas. Alguns se embriagam, alguns, quem sabe, brigam,
alguns se separam, porque uma festa que seria de agradecimento, ela se torna uma festa de confusão, né? De problemas, porque as pessoas começam a comentar aquilo que passaram, aquilo que aconteceu. Eles estão vivendo o tempo deste tempo, desta era. Mas nós que servimos ao Senhor, nós servimos uma outra dimensão de tempo. Nós vivemos um tempo do agora, porque o amanhã não nos pertence. Nós não vivemos o passado, porque o passado nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E o apóstolo Paulo, ele dizia justamente sobre esse tempo, que ele esquecia das coisas que ficavam no passado e prosseguia para as que estão diante dele. Aleluia, amém, amados? Há muitas pessoas que estão vivendo o tempo humano, estão vivendo paralisados. O ano vai mudar daqui a alguns minutos, mas a vida não muda, porque eles ainda não tiveram um encontro com a verdadeira vida que é Jesus. Vai mudar o ano, as expectativas são grandes, mas de que adianta o ano mudar e eu não fazer uma mudança em mim mesmo? Qual é esse tempo que eu e você vivemos? É o tempo que a Bíblia, ela diz sobre o Kairós de Deus. O que é o Kairós de Deus? O Kairós de Deus é um tempo em que Deus está no controle. O tempo humano é o tempo do relógio, e o tempo do relógio não dá tempo da gente nem ter tempo. Hoje eu estava comentando com o pastor Anísio, que ano que voou, irmãos. Que ano que foi assim, ó, parece que mais que os outros. Então projetos ficaram para trás, coisas a fazer não deram tempo de ser feitas, porque as pessoas estão passando o ano, mas estão vivendo o tempo deles. Em tal tempo eu vou fazer isso, em tal tempo de 2026 eu vou fazer isso. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer planos, sim, mas saber que a palavra final vem de Deus. Nós devemos fazer planos, sim, mas em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Aqui não está dizendo se a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, talvez as demais coisas serão acrescentadas. Não, as coisas demais serão acrescentadas, ou seja, tudo aquilo que nós necessitamos serão acrescentados se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Quantos estão entendendo, amém? O Kairós de Deus, irmãos, é aquele tempo que a gente tem que viver. Enquanto o mundo celebra o Cronos, que é o tempo humano, nós celebramos através do Kairós de Deus. A gente deita e logo pega no sono. A gente não está preocupado com o dia de amanhã, porque o amanhã pode ser o seu próprio mal. Então muitas pessoas fizeram propósitos, fizeram projetos e não chegaram até aqui, não conquistaram, as coisas deram erradas. Por quê? Porque fizeram tudo dentro do Cronos, tudo dentro do schedule humano, tudo dentro do calendário humano. Agora, se a partir de hoje nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e falar: Deus, o ano vai mudar, mas primeiramente muda a minha vida, primeiramente muda o meu ser. Eu quero ser uma pessoa melhor. E para ser melhor, sabe o que a gente deve fazer? Para ser melhor é ter aquele que é melhor junto com a gente, é ter Deus, irmãos. Se você vai para uma viagem, você vai para uma viagem, mas que tal colocar Deus numa cadeira especial nesta viagem? Se a gente vai empreender e vai começar um novo negócio, que tal a gente convidar o dono de todas as coisas para ser o nosso sócio, para estar junto com a gente em todas as situações? Quantos estão entendendo, amém? Se eu for tomar uma posição na minha vida, de mudar de lugar, de mudar de cidade, de retornar para o Brasil, de mudar de trabalho, que tal a gente convidar aquele que é dono do tempo para estar com a gente nos direcionando? Porque o coração do homem é enganoso, dele procede todas as saídas da vida.
mas ele é enganoso, porque ele muitas vezes traz as emoções para falar mais alto em nossa vida. Mas aquele que é o dono do Cronos, aquele que é dono do Kairos, aquele que é dono de todo o universo, ele está pronto para nos ouvir e para encher o nosso coração de direção espiritual, amém, amados? Então, nesta passagem de ano, não fique apenas com o tempo Cronos, não fique apenas porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Eu lembro quando 2018 para 2019, nós nos reunimos como estamos aqui hoje, e nós profetizamos e falamos, e claro, isso é um dever da igreja, é profetizar coisas boas, é profetizar coisas gloriosas que vão acontecer conosco, que Deus vai fazer por nós, amém? Mas os planos de Deus já estão traçados, e eu me lembro que em 2019 foi aquela bomba da pandemia, do coronavírus, do Covid-19, e muitos planos foram cortados, e muitos projetos foram inacabados. Só que uma coisa eu percebi, irmãos, nós viramos o ano confiando em Deus, nós passamos o ano como estamos aqui nesta noite, orando ao Senhor, dizendo: Senhor, dirige a nossa vida, Senhor, cuida de nós em 2019, e nós podemos dizer que Deus cuidou e bem de nós, amém, amados? Porque nós estamos aqui hoje, passando mais um ano, e entrando em mais um ano de vitória na presença do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cronos, o tempo do homem, é os planos, mas o Kairos de Deus é a resposta. E quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que tudo podemos nele que nos fortalece. Então vamos esperar, irmãos, esse Kairos de Deus a trabalhar em nós. É o tempo oportuno de Deus, é o tempo da vontade de Deus. O nosso tempo é abraçar tudo que nós precisamos hoje. Quantos dizem amém comigo? Nosso tempo é esse, a gente quer isso, mas o tempo de Deus é o tempo de Deus. Vai demorar mais um pouquinho, às vezes vem antes que você espera, às vezes a resposta vem no último dia do ano, né, irmã Margarida? No último dia do ano, Deus resolve nos presentear. Quem sabe o que você não conquistou em 2025? Esta é a noite que Deus está dizendo: demorou 12, quase 12 meses, mas hoje eu decidi. Você veio na minha casa, você veio me adorar, veio agradecer pelo ano, veio agradecer pelo que está se iniciando. Esta é a noite que eu vou abrir as portas dos céus e vou derramar as bênçãos sobre a tua vida, e vou fazer acontecer o que não aconteceu durante todo esse ano. Você crê nisso nesta noite? Nós estamos no lugar certo, é aqui que Deus faz a obra acontecer, amém? Nós estamos entrando um ano novo, apenas um ano novo, com um calendário novo, ou nós estamos pedindo a Deus uma mentalidade nova? Os erros que cometemos em 2025, nós não queremos cometer em 2026. O que nós perdemos por negligência, nós queremos que Deus nos dê sabedoria, para a gente não perder mais, amém, amados? Nós queremos que a nossa casa esteja reunida na presença de Deus durante todos os anos, todos os dias do ano, amém? Nós queremos que o Senhor esteja conosco no trabalho, no trânsito, nas dificuldades, mas nós queremos que Ele esteja conosco nas nas festas, amém? Queremos que Ele esteja conosco em todos os momentos da nossa vida, amém? Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ter gratidão pelo que passou. É preciso reconhecer a fidelidade de Deus, amém, amados? A gente tem que reconhecer que algumas coisas não aconteceram, porque Deus está no controle. Se não aconteceu, é porque Deus está nos preparando para que aconteça. E quem sabe vai acontecer em 2026, né? Quem sabe nós fomos preparados agora nesse ano que está terminando. Então, amados, nós temos que ter a certeza de uma coisa: agradeça por tudo que passou. Antes de avançar, é preciso reconhecer a fidelidade de Deus, amém? A palavra de Deus diz em 1 Samuel capítulo 7, o versículo 12, que até aqui nos ajudou o Senhor, mesmo nos meses difíceis, a mão de Deus foi o nosso sustento. Até mesmo na enfermidade, a mão de Deus foi o nosso sustento. Nas divergências familiares,
A mão de Deus foi a nossa fortaleza. Até aqui nos ajudou o Senhor. Nas dificuldades financeiras, o Senhor nos ajudou e foi fiel a nós, não deixando faltar o alimento, não deixando faltar o pão cotidiano para a nossa casa. Amém, amados? É motivo de dar glória a Deus, não é? É motivo de agradecer. Não vamos terminar esse ano apenas murmurando pelo que não aconteceu, mas vamos agradecer a Deus pelo que aconteceu de bom na nossa vida, amém? E se nós não temos motivo nenhum, se não conquistamos nada do nosso interesse neste ano, nós temos que agradecer pelo dom da vida. Nós não perdemos nenhum ente querido, nós não perdemos nenhum da nossa família, né? E mesmo se tiver alguém aqui que perdeu, você está na casa de Deus, é porque você foi confortado por Deus, você foi consolado pelo Espírito Santo, e você tem força para vir na casa do Senhor. Quantos dão glória? Amém, irmãos? A gratidão, ela é a chave que abre a porta para o futuro. Se nós agradecermos aqui nesta noite, como estamos fazendo, o ano que vai se iniciar, ainda que venham lutas, ainda que venham dificuldades, porque nós não estamos livres dela, mas nós, mais uma vez, vamos terminar o ano dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, amados? Agora, quem não agradece pelo que viveu, não está pronto para receber o que está por vir. Amém? Vamos agradecer, irmãos. Coração grato alegra o coração de Deus. A gente não conquistou os objetivos, muitos de nós, eu não conquistei. Eu queria alcançar muitos objetivos esse ano, e talvez não alcancei nem 30%. Mas a palavra de Deus, ela continua firme. Ela continua dizendo que o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, se a gente conquistou aos nossos olhos um pouquinho com Deus, a gente conquistou foi muito. Amém, amados? Porque tem muita gente conquistando muito, mas não tem o que muitos têm nesta noite: a graça de Deus sobre a vida. E outra coisa, irmãos, o nosso Deus é dono de tudo. Quando Ele determina, ninguém pede. Então o que está faltando na gente é a gente agradecer pelo que Ele fez neste ano. Eu não fiquei, a não ser de jejum, um dia sem o alimento, dizendo assim: faltou na minha casa. Se eu fiquei sem alimentar, foi porque eu decidi jejuar naquele dia. Mas a mesa sempre esteve farta. E se a mesa de vocês esteve farta, põe a mão para cima e diga um glória a Deus bem forte, amém? Diga: graças a Deus, minha mesa foi farta durante todo esse ano. Nunca faltou a gasolina para a gente se locomover. Quantos dão glória a Deus? O carro estragou, mas te levou para o trabalho. Você não perdeu o trabalho por causa disso, e Deus proveu o dinheiro para você pagar o conserto, amém? Por quê? Porque Deus cuida até dos pequenos detalhes. Irmãos, nós vestimos, nós podemos até dar uma passeadinha, uma volta, ir num restaurante. Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus. Irmãos, é motivo de agradecimento ou não é? Nós estamos numa terra que Deus nos colocou, que mana leite e mel. Uma terra que aonde você põe na mente e põe na mão de Deus e fala: eu vou conquistar, você vai conquistar no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. Então, se a gente não conquistou o que quis, mas a gente teve o que a gente precisou, amém? Isso é motivo de dar glória a Deus, aleluias. Agora, como nós vamos iniciar esse ano? Relembrando o que perdeu, o que não conquistou, o que aconteceu no meio da família? Não, irmãos, joga tudo para lá. É passagem, passagem de ano, é virada, irmãos. Eu vou viver uma virada em minha vida daqui a alguns minutos, e eu não vou deixar o inimigo ficar lançando coisas que passaram, porque eu olho para o alvo, eu prossigo, amém? E para me prosseguir, eu tenho que deixar o peso para trás. Você já viu, o apóstolo Paulo, ele compara a nossa caminhada cristã como uma corrida, como uma maratona. Agora, quando o apóstolo Paulo, ele diz que esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para aquilo que eu estou diante dele, ou aquilo que está diante de mim. Ele quer dizer o seguinte:
que o corredor, o maratonista, ele não pode se envolver com coisas deste mundo. Então o que eu quero dizer para os irmãos, para a gente ter um ano novo, início em vitória, em glória, em poder, esqueça o que passou. Não traga bagagem, porque o maratonista, se ele correr com uma mochila, ele vai perder a maratona. Se ele correr com uma bagagem, ele não vai chegar nem a 100 metros, nem no máximo que ele tem aí um controle físico maravilhoso, ele não vai conseguir alcançar 1 quilômetro, e os outros que não têm bagagem, vão passar por ele e vão chegar no final. Então qual é a receita que Deus nos dá aqui nesta noite? Não viva de passado. 2025 vai ficar para trás. Eu tenho novos projetos, eu tenho novas visões, eu tenho novas promessas de Deus, eu tenho até novas estratégias para conquistar o que eu não conquistei. Mas passado ficou no passado. Quantos dizem amém nessa noite? É passado. A palavra de Deus, ela diz em Hebreus capítulo 12, verso 1: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e principalmente do pecado que nos envolve. Amém? Então a gente tem que livrar de tudo que nos atrapalha a correr, caminhar na presença do Senhor, ir por essa maratona espiritual. Deixa tudo para trás, irmãos. O inimigo quer que você fique lembrando, murmurando, chorando, mas Deus manda te dizer: eis que faço uma coisa nova no meio de vós. Algo novo Deus vai fazer. Deus é o Deus de coisas novas, amém, irmãos? O que abandonar? As mágoas de janeiro, deixa elas para trás, ficaram, amém? Ninguém vive de mágoa, coração amargurado não agrada a Deus. Esquece, peça a Deus para trazer um coração alegre. Frustrações do mês de julho, coloquei aqui alguns meses para a gente se lembrar, né? Aqui tem pessoas que no mês de julho tiveram frustrações, em janeiro tiveram amargura, em outubro tiveram o que? Dificuldades financeiras. Deus não quer que nós venhamos, irmãos, trazer lixos pesados que vão pesar na nossa vida para algo novo que vai se iniciar. E eu digo uma coisa para os irmãos: como começar um ano novo? Tendo uma vida nova. Nada muda se nós não mudarmos para Jesus. Nada vai mudar. Pode passar anos e anos e anos, pode soltar fogos que for, pode tomar banho no mar com água salgada, pode colocar roupa de cor azul, vermelha, branca, azul, amarelo, não vai mudar, irmãos. Pode acender vela para Iemanjá, pode pôr barco com as dificuldades escritas num bilhete, colocar no mar e mandar embora, vai continuar do mesmo jeito. O que muda a vida de uma pessoa é estar no centro da presença de Deus, é estar confiante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em 2026. Eu e minha casa adoraremos ao Senhor, glorificaremos o teu nome. Na minha casa não vai haver mais aquilo que o inimigo queria fazer em 2025. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será um sacerdócio do Senhor ali dentro. A minha casa será um altar de adoração ao teu nome. Quantos estão entendendo? Amém? Aí cai por terra toda macumba, cai por terra toda inveja, cai por terra todo mal contra a nossa vida, e o Senhor pelejará por nós por mais um ano, e nós terminaremos um ano cantando o hino da vitória. Quantos dão um aplauso a Jesus? Aplauda Ele nessa noite. Não adianta. Agora você quer ver acontecer? Escreve uma carta e traz para Jesus para você ver. Uma certa vez um rei recebeu uma ameaça, a gente já quase encerrando, e viu um exército grande contra ele, e esse exército escreveu uma carta. O rei mandou a carta, falou: vou destruir vocês como destruí todas as nações, vou acabar com vocês, vou destruir, esse reino já chegou ao fim. Ezequias pega a carta, apresenta diante de Deus, fala: que afronta a Deus, o Senhor é o nosso Deus. E no final da carta teve uma sentença que o próprio inimigo lançou-se contra ele. O que foi o final da carta? E não tem Deus em Israel que livra vocês. Aí ele se enganou, porque o Deus da guerra é o Deus de Israel. O Deus que vence batalha é aquele que está conosco, por isso é maior o que está conosco do que o que está com eles.
Então, quando você escreve uma carta, você vai apresentar diante de Deus. Se veio algo de afronta contra você, apresenta diante de Deus. Mas se você tem um pedido para fazer para Deus, escreve e fala: está aqui, Deus, a minha necessidade. E eu te garanto, o que Iemanjá não faz, o nosso Deus pode fazer. O que o banho na água salgada em rosa branca não faz, o banho na água do Espírito pode fazer, amém? Aquilo que vela, acender, fazer macumba, bater tambor, fazer o que for, passar o ano daquele jeito, tomando banho de arruda, não sei mais o que, não vai acontecer nada. Mas entra na presença do Espírito, como estamos aqui nesta noite, você vai ver que Deus colocará anjos, e 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Sabe por quê? Só existe um Deus, só existe um poder, só existe um Salvador, e Ele está aqui nesta noite, para a glória do Senhor, amém, amados? Louvado seja Deus. Para a gente encerrar, nós temos que fazer como em Filipenses 3,13, onde o apóstolo Paulo, ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Qual é o ponto da nossa projeção nesta noite? Nós temos que planejar com o Criador. O sucesso do novo ano depende de quem está no comando do barco, amém, amados? Se Deus está no comando do seu barco, você vai chegar em 2027 com conquistas e vitórias para a glória do nome do Senhor, amém, amados? E nesse barco vai vir tempestade, mas o Senhor está no barco. Ele é o Deus que acalma a tempestade e o mar se aquieta. Ele vai estar com a gente, amém? Nós temos que ter dependência divina. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, verso 9: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, amém, amados? Só o Senhor pode dirigir os nossos passos. Qual é a nossa prioridade espiritual para 2026? Você, irmão, responde com toda sinceridade. Você quer conquistar em 2026 a vitória? Levanta a sua mão e dá um glória. Então olha só, primeira coisa, ser dependente de Deus. Segunda coisa, colocar tudo na presença de Deus. Terceiro lugar, temos que ter a prioridade espiritual. Em vez de fazer apenas resoluções humanas, como dietas, né? Janeiro eu começo, não vai dar em nada, né? Muitas vezes. Eu quero então em janeiro começar um novo plano para uma carreira. Tudo isso é bom, irmãos. Cuidar da saúde, querer ser promovido no trabalho, aprender mais, tudo isso é bom. Mas que tal a gente falar: Senhor, esse ano 2026, eu faço um propósito de ler a Tua palavra, vou ler a Bíblia toda. Quero chegar no final do ano dizendo: eu li toda a Bíblia e aprendi mais de Deus. Aí, irmão, você pode fazer a sua dieta, você pode fazer o seu projeto de carreira, de trabalho, pode fazer seus projetos da compra da casa, de tudo, mas você está adquirindo a riqueza maior, que é conhecer a palavra de Deus. Que tal fazer esse projeto diante do Senhor? Que tal fazer o projeto de orar pelo menos 10 minutos por dia durante todo o ano? 10 minutos, pode ser de manhã, à tarde ou à noite. Orar, pedir a Deus por sua família, pelos seus projetos, trabalho e tudo, irmãos, amém? Que tal a gente fazer esses projetos espirituais? As demais coisas serão acrescentadas. Em quarto lugar, nós temos uma promessa de renovação. A partir do momento que nós entregamos tudo nas mãos de Deus, que a gente confia verdadeiramente nele, e que a gente espera confiantemente nele, olha aqui para você ver Isaías 43:19. Deus está fazendo algo novo. Deus fará algo novo no meio do seu povo, amém? Isso exige a nossa fé, saber que o ano que passou talvez foi um ano triste, de derrota, de destruição, quem sabe para o mundo. Mas nós hoje estamos alegres aqui, porque o Senhor nos livrou de todo mal, o Senhor nos ajudou. Irmão, o mundo pegou fogo, mas nós estamos na presença de Deus. Nós estamos firmes com o Senhor, amém? Isso é importante. Então, para o ano que vem, faça seus projetos. Nós temos que ter projetos. Homens e mulheres têm que ter projeto. Projeto de vida, projeto familiar, projeto financeiro, projeto espiritual. Mas o maior projeto é estar no centro da vontade de Deus. Amém? Se você fizer isso, não tem nada que dê errado. Nada pode dar errado. Amém?
E em último lugar aqui para a gente encerrar, nós vamos decretar que 2026 é o ano da presença de Deus. Presença de Deus em tudo que nós formos fazer. Moisés, quando foi para sair com o povo, Deus fez um teste com ele. Falou: olha, você pode ir com o povo, e eu vou mandar um anjo adiante de você. Um anjo forte. Moisés olhou e falou assim: ó, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não me manda sair daqui, que meu pé não vai se arredar, não vou mover meu pé daqui. Aí Deus olhou e falou: esse tem fé, então eu vou com vocês, Moisés. Então faça esse desafio, irmãos. Fala: Deus, anjo eu quero só para trabalhar em meu favor, porque eles foram criados para isso, para trabalhar em favor dos filhos de Deus. Agora, para me abençoar, somente a tua presença pode fazer. Então eu quero a tua presença com os meus filhos, eu quero a tua presença no meu trabalho, eu quero a tua presença na minha igreja, eu quero a tua presença no meu ministério, eu quero a tua presença nas minhas finanças, eu quero a tua presença na minha saúde, eu quero a tua presença nas minhas decisões, eu quero a tua presença na minha tristeza, mas eu quero a tua presença na minha alegria. A tua presença é tudo, e eu quero a tua presença comigo durante todo o ano 2026. Quanto pode dizer amém? Dê um aplauso a Jesus, fique de pé nessa